Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Simbora, quarta-feira, boas oportunidades. Nós temos, vou dizer que poucas se comparado, com uma semana recheada, mas temos boas oportunidades, beleza? Vamos direto para a tela, eu vou ser breve aqui, porque eu estou gravando tarde esse De Olho no Green, nós tivemos a live, estive ocupado com outras funções, mas fiz uma análise aqui bem feitinha para vocês, tá? Não se preocupem, só vou ser breve aqui no passar para vocês, beleza? Nós temos o primeiro jogo do Start. O Start vem como favorito, no geral não é um dos melhores times, mas jogando em casa é a pegada. O Start vem de 5 vitórias seguidas no campeonato, dos últimos 10 jogos em casa perdeu apenas um, então vem de uma boa sequência em casa e nós temos um Asani, um adversário aí que fora de casa não é um dos melhores, né? As vitórias que tem foram jogos de Copa, então temos 3 vitórias aqui. Aliás, uma foi campeonato, mas 2 delas foram jogos de Copa, né? O empate aqui, esse foi jogo de Copa, no tempo regulamentar, e esse foi do campeonato. Restante todas derrotas, ou seja, foi 1, 2, 3, 4, 5 derrotas no campeonato, certo? Dos últimos, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 7 jogos do campeonato fora. Então de 7, perdeu 5. Então empatou um e ganhou outro lá, beleza? Se a gente for ver pelo campeonato aqui, pela classificação, campeonato com 19 rodadas, nós temos um Start com a segunda melhor campanha, certo? Na verdade, igual a do time, que está em primeiro, só que o Start tem um jogo a menos, que vai ser provavelmente esse jogo aqui contra o Asani, que vai jogar em casa, né? Então tem 9 jogos, mas a mesma pegada, 7 vitórias, aí o time que está em primeiro tem um empate a mais, uma derrota, mesma quantidade de gols, saldo de gols, a mesma coisa, só muda por aquele jogo lá, um ponto a mais. Mas Start muito bem em casa. E o Asani, nós temos aqui fora de casa, apenas uma vitória em 10 jogos, São 5 derrotas e 4 empates, beleza? É um jogo que, na minha opinião, vejo muito valor em um backstart a 1.59, cara, me atrai muito essa odd nesse jogo, beleza? Acredito sim em um start vitorioso para essa partida e nós vamos buscar esse backstart. Próximo jogo, o Spartak Trnava, contra o Dnipro, beleza? Nós temos aqui um jogo, na minha opinião, para gols. 2 equipes boas para um padrãozinho de over no meio, 2 golzinhos na partida, beleza? Nós temos aqui um Trnava que, vem de bons jogos, até mesmo, nessas competições da UEFA que teve 1-1, 4-1, 2-1, 3-1, e no seu próprio campeonato, em amistosos, fez boas partidas. Dos últimos 10 jogos, no geral, tem apenas esse 1-0, e em casa, dos últimos 10 jogos, tem apenas esse daqui e esse aqui. O resto, todos os jogos, pelo menos 2 gols. O time visitante, Dnipro, nos últimos 10 jogos, 9 deles tiveram também pelo menos 2 gols. O único jogo que não teve foi um amistoso. Teve lá um 3-0 contra o Sparta, o Slavia Praga, aliás, fora de casa, e em casa 1-1. Lá contra o Panathinaikos, 2-2 e 3-1. Acabou perdendo lá também. E fora de casa, dos últimos 10 jogos fora de casa, apenas um jogo 1-0, o restante todos pelo menos 2 gols, alguns até com 3 gols ou mais, beleza? Então, nada mais justo, um over 1,5 a 1.33, vejo muito valor nesse jogo. Padrão, na minha opinião, para 2 golzinhos, beleza? Próxima partida, Botafogo contra o Defensa e Justiça. Botafogo tá em boa fase? Tá. Em casa, melhor ainda, Uma fase espetacular. Mas, dos últimos 3 jogos que teve aqui na Sul-Americana, ficou aí em 2 no 1-1 e ganhou do Guarani aqui por 2-1. Eu não vou arriscar muito num back, porque o Defensa e Justiça também fez bons jogos fora de casa na Sul-Americana, venceu o América Mineiro, venceu o Penharol, venceu o Emelec, então é um jogo arriscado, eu não vou colocar um risco assim tão grande, somente confiando na sequência, na fase que vem vivendo o Botafogo. Uma coisa que me chama atenção é Defensa e Justiça, jogos para gols. 80% dos seus jogos aí tem pelo menos 2 gols. A mesma coisa o Botafogo. Na verdade, o Botafogo em casa, todos os jogos que teve aqui dos últimos 10, teve pelo menos 2 gols. Claro que esse jogo contra o
Atlético Paranaense, né? Deixa eu ver aqui se foi no tempo regulamentar. Ó, no tempo regulamentar foi 1-0 Botafogo. Vamos colocar aí que 9 dos últimos 10 em casa teve pelo menos 2 gols. No geral, o Botafogo acaba caindo um pouco essa média, porque tem os jogos 0-0, né? Fora de casa, vai com time misto em alguns jogos, são jogos mais difíceis, então tem essa questão. E o Defensa e Justiça também, né? Dá uma quedinha aí. Mas ainda assim, eu acredito em um jogo para pelo menos 2 golzinhos. Acho que o risco do dia, tá? Acho que o risco do dia, pela dificuldade, beleza? Não que seja um jogo ruim. Over o MFT, 2 gols na partida, 1,38, uma boa odd. E para finalizar, Santa Fé contra o Envigado, né? Lá na Colômbia, Santa Fé com boa sequência em casa. Entre eles, Santa Fé é superior dos últimos 5 encontros na casa do Santa Fé. 4 vitórias aí do time da casa. Santa Fé, dos últimos 10 jogos em casa, apenas 2 derrotas, uma na Sul-Americana contra o Goiás. Enquanto o Envigado, meus queridos, não vence a quantos jogos? Vamos ver, a 11 jogos. A 11 jogos não vence o Envigado, né? Fora de casa. Tendo aí nos últimos 10 jogos, vamos colocar, 6 derrotas e 4 empates. Péssimo demais. E o Santa Fé vai aproveitar essa vantagem. Já tem uma vantagem contra o Envigado, né? Na sequência entre eles. E vai querer aproveitar mais essa vantagem de estar jogando em casa, estar numa fase melhor. E por isso, um back Santa Fé a 1,55 é uma maravilha, né? Odds muito boas aí nesses 4 jogos, na minha opinião. Vejo muito valor. Talvez esse jogo do Botafogo tenha um certo risco por ser um jogo mais difícil, por ser uma... Acho que era uma semifinal já, né, de Libertadores. Deixa eu ver aqui. De Sul-Americana, aliás, perdão. Uma quartas ainda. Quartas de final de Sul-Americana. Jogo difícil, né? Primeiro jogo aí, jogo de ida. Botafogo tem um salto lá muito importante, que é o Tiquinho Soares, mas ainda assim o time tá muito bem. Jogo difícil, por conta disso vai ser o risco do dia, mas bons jogos aí para esta quarta-feira, bons mercados. Recapitulando, start contra o Asani, back start, vitória do time da casa. Spartak Trnava contra o Dnipro, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Botafogo e Defensa e Justiça, over 1,5 FT, também 2 gols no jogo todo. Santa Fé e Envigado para finalizar a noite, back Santa Fé, vitória do time da casa, beleza? Pessoal, essas foram as análises para o De Olho no Green desta quarta-feira. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você está curtindo o nosso conteúdo, né? Temos De Olho no Green aqui todos os dias, de segunda a segunda, beleza? E na Sala Pro, que você encontra aqui no link da descrição, você tem ainda mais oportunidades, jogos de terça a domingo, mais oportunidades. Fora grupo VIP, fora curso básico, muita coisa bacana, beleza? Tamo junto, deixe seu like. Nos vemos amanhã em mais um De Olho no Green. Valeu!